Bem, pessoal, aqui é seu monitor de radiologia novamente, Henrique Bedak. Vamos dar início então à parte 4, tema de tomografia. Vamos ver agora um pouco sobre as coisas pretas, né? Vamos começar então com os cistos aéreos, né? Que doenças será que podem causar esses cistos aéreos? Linfangioleiomiomatose, a estiocitose de células de Langerhans, pneumonia intersticial linfocítica. Então, são doenças que afetam o parênquima, que normalmente são um pouco mais raras, mas também os cistos também podem aparecer em doenças mais comuns, né? Que pontos alvos é importante a gente perceber? É uma imagem hipotenonte arredondada, então é um buraco preto, só que ele tem paredes bem delimitadas e finas, né? E geralmente lá fica o ar, então é um cisto aéreo que tem ar no seu conteúdo, com paredes finas e bem delimitadas, como mostra a imagem modelo. Então, olha aqui, veja na imagem como, prestando atenção, nós podemos perceber que tem parede esses cistos. Esses cistos parece que tem uma pequena e fina parede que circunda esse buraco preto porque tem ar aqui dentro. Então, é um cisto, é um espaço contendo ar que tem uma parede fina, mas essa parede é fina, mas é suficiente para a gente conseguir precisar. E esses cistos estão disseminados por todo o parênquima. Eles não têm uma preferência de localização, também não estão aglomerados, não estão todos juntos em uma só região. Eles são bem disseminados de forma irregular e são de tamanhos irregulares. Vamos ver um pouco sobre o faveolamento agora. O faveolamento ele é uma condição em estágios finais de doenças crônicas pulmonares, como na fibrose pulmonar idiopática. Então, em estágios mais avançados, vai começar a ter o aparecimento do faveolamento, né? O faveolamento porque lembra o favo de mel das abelhas. Olha aqui a imagem para a gente colocar na cabeça o que é esse faveolamento. Então, os pontos principais são cistos múltiplos, não é exatamente o cisto aéreo, mas é como se fossem vários buracos pequenos, grandes, de formatos mais ou menos parecidos, de formatos mais ou menos regulares e semelhantes, aglomerados. Eles estão juntos, eles estão próximos um do outro e eles têm predomínio pela base dos pulmões e está muito associado a bronquiectasias. Olha só o exemplo, olha um exemplo de faveolamento bem grande que percebemos aqui na região mais anterior, né, que para a imagem parece estar mais para cima. Temos aqui na região posterior, aqui mais para baixo, grande quantidade de faveolamento que lembra sim os favos de mel das abelhas. E como eu falei, o faveolamento ocorre muito, está bem associado a bronquiectasias, como podemos identificar aqui com o sinal do trilho do trem e o sinal do anel do sinete. Então, olha aqui outro faveolamento. Olha aqui o faveolamento presente. Perceba que são buracos pretos de tamanhos semelhantes. Eles estão aglomerados, não estão disseminados como nos cistos. Eles estão próximos uns dos outros. Eles estão juntos e têm tamanhos semelhantes, formas mais regulares. Também temos faveolamento aqui em cima e em ambos os lados. Então, vimos cisto aéreo, vimos faveolamento, vamos ver um pouco sobre bronquiectasias. Bronquiectasias, causado por infecção crônica, obstrução de vias aéreas proximais e doenças congênitas. Importantíssimo. Quer identificar a bronquiectasia? É essencial conhecer dois sinais, o sinal do anel do sinete e o sinal do trilho do trem. Então, aqui na imagem, o sinal do anel do sinete e do trilho do trem. Vamos ver esses exemplos. Vamos ver aqui. Olha como nessa imagem tem muitos anéis de sinete. Olha um aqui, dois aqui, 3, 4. Então, esta presença aqui, ó, do anel, parece que tem uma pérola nesse anel. Percebemos o aro do anel com essa pequena pérola. Esta característica do anel de sinete. Este aqui é um anel de sinete muito bonito. Esta imagem tem muitos anéis de sinete. Isso faz o quê? A gente pensar que esse paciente tem bronquiectasias. Aqui agora a gente vê o outro sinal.
o sinal do trilho do trem. Então, olha aqui o trilho do trem bonito. Temos aqui o que? O trilho do trem, aquele trecho do trem que fica lá no chão, passado pelas tábuas perpendiculares, a tábua que faz o trajeto. Então, esta alteração indicada pela seta é bem característica do sinal do trilho do trem. E aqui também temos vários outros sinais do trilho do trem que são características de bronquiectasias. Vimos cisto aéreo, vimos favela-lamento, vimos bronquiectasias, vamos ver enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, ele é muito característico de pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e ele é decorrente do aumento permanente do espaço aéreo, a destruição das paredes alveolares. Então, as paredes dos alvéolos são destruídas, de modo que, diferentemente do cisto, no enfisema não temos paredes bem definidas, não temos uma delimitação bem precisa de suas estruturas. Por quê? Porque há a destruição das paredes alveolares, ao contrário dos cistos. Nos cistos, nós temos o quê? Temos uma boa parede, uma parede fina, mas que é bem delimitada e que nós conseguimos perceber. Então, nós temos 3 tipos de enfisema: os centrolobulares, os panlobulares e os paraseptais. Então, vamos começar com o centrolobular. O centrolobular, principalmente causado pelo DPOC de tabagismo, nós temos múltiplas imagens hipoatenuantes, pequenas, arredondadas, sem parede definida, lembra? Que eles estão mais no ápice dos pulmões. E o que a gente precisa saber é um buraco preto que tem uma arteríola central. É um buraco preto com um pontinho branco no seu centro. Como é isso? Vamos ver aqui o exemplo. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima, nós temos um buraco preto que a seta está indicando o quê? Esse pontinho branco. É um pontinho mais largo, porque na verdade está tendo um corte mais transversal da arteríola. Mas olha aqui nessa imagem aqui, ó. Vamos ver aqui nesse pulmão do lado direito. Olha aqui, um buraco preto com um pontinho branco no meio. Isso é característico. Isso indica pra gente que é um enfisema do tipo centrolobular. Vamos ver então o panlobular. O panlobular é causado principalmente por uma deficiência de alfa-1 antitripsina. E a gente vai pensar nele quando? É uma área de hipoatenuação generalizada. Está em todos os lugares. Então, há uma rarefação do interstício, mas há um predomínio de sua localização em bases, apesar de estar bem mais disseminada. Olha só nessa imagem como está tudo prejudicado. Basicamente, todo o parênquima pulmonar apresenta-se prejudicado pelo esse enfisema. Então, vemos paredes finas que estão dividindo o quê? Uma total área grande de enfisema, uma área grande prejudicada, uma área grande que se perdeu as paredes septais dos alvéolos e que fez uma grande destruição, que tornou o que? Enfisema panlobular. Então, agora o último item é o enfisema pulmonar paraseptal. Esse paraseptal é principalmente decorrente de cicatrizes pulmonares, gerados por diversas causas, Pode ser cirurgia, pode ser cicatriz de uma doença como tuberculose. Então, a gente vai perceber que os pontos-alvos para a gente identificar o enfisema pulmonar paraseptal é a presença de áreas hipoatenuantes em região subpleural. São pequenos e são dispostos em fileira. Ele vai seguir a periferia. Então, olha só a imagem. Percebemos que a gente tem o enfisema seguindo a periferia do parênquima. Então, ele tem uma tendência de crescimento pela periferia. Ele não cresce em direção ao hilo, ele cresce em direção às laterais, cresce em direção à periferia. Então, inicialmente, ele quer abranger toda a periferia, ele quer atender todo o perímetro pulmonar. Olha aqui, então, uma coisa que é importante a gente identificar. A diferença entre o enfisema paraseptal e o faveolamento. Enquanto o faveolamento, nós temos buracos pretos, que são mais regulares, têm tamanhos semelhantes, e eles estão
compactos e crescendo como um todo, perceba aqui que mais ou menos tudo isso daqui está crescendo e está crescendo para cima. Ele não está crescendo tanto para os lados, está crescendo mais para cima, está crescendo como um todo. Já no enfisema paraseptal, muito pelo contrário, olha aqui como o crescimento é muito mais periférico, é muito mais para as laterais. Enquanto, olha só, o enfisema ele tem tamanhos muito diferentes, ele é bem irregular e o crescimento dele é pelas laterais, ele quer atingir todo o perímetro, ele quer primeiro cobrir todo o perímetro periférico para só depois centralizar, enquanto o faviolamento não, o faviolamento ele já está crescendo para todas as direções, certo? Então, olha só tudo que conseguimos ver nessas 4 partes. Vimos o que é linhas brancas, o que são manchas brancas, o que são nódulos, o que são coisas pretas. A gente conseguiu atingir um objetivo interessante e recomendo agora que vocês vejam mais imagens, busquem mais imagens e aprofundem os seus conhecimentos e testem os seus conhecimentos vendo e vendo e vendo mais imagens. Obrigado!